Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal, ou agora para falar sobre concurso do IFPB, mais uma vez. Eu trago um tema aí bem sugestivo, né? E onde diz assim, o caminho mais curto para ser aprovado no concurso do IFPB. Antes de dar continuidade a essa apresentação aqui de minhas ideias, eu solicito que vocês se inscrevam, pessoal, no canal, certo? Contribua com o canal aqui para crescer, precisa de você se inscrever, certo? Em torno de 70% do total de visualizações de horas assistidas aqui do canal são por pessoas que não são inscritas. Então, além de deixar curte aí o vídeo também, é interessante para que o YouTube sugira mais pessoas, que mais pessoas venham poder assistir aqui o canal, mas também se inscrevendo para que motive a gente a continuar produzindo, né, conteúdo. Pessoas que produzem conteúdos, elas se motivam quando elas sabem que tem mais pessoas ali dispostas a assistir. Então não custa nada, de graça, né? E você contribui aí com o crescimento aqui desse projeto. Nessa apresentação, sim, também o Instagram, também eu vou deixar todos os links, o link também vou deixar o link do Instagram e vou deixar o link nesse vídeo dos três grupos que a gente tem. O IFPB é um grupo geral, né? Estamos atingindo lá quase 1.000 pessoas já. Mas tem também um grupo de assistente de administração e nós temos um grupo também de técnico em ações educacionais, que são cargos que irão estar, pelo menos tem, né, códigos vagos lá na distribuição aí que o IFPB, na sua transparência, apresenta. Então eu acredito que eles estarão sim no edital. Não há motivos para eles não estarem. Além, claro, de a distribuição do MEC que está para vir, tem vídeo aí falando sobre isso, com mais vagas ainda. Então vamos lá, pessoal, vamos dar um início aqui. 4 pontos que eu coloquei, que você pode aí acelerar o caminho, encurtar esse caminho para você passar e ser aprovado no IFPB. E lembrando também que aqui eu até esqueci de falar aí no comecinho, eu vou trazer minha sugestão de banca. O que eu faria sem saber a banca, que tinha ficado para agosto, não saiu, certo? Mas eu acredito que deve sair agora em setembro e rapidinho já deve sair, deve ser igual o IFPE. Saiu a dispensa de licitação ali, e eu acho que com 2, 3 dias estava lá o edital, não me recordo se foi 2 dias, né? Foram 2 dias que saiu e saiu. Eu vou dar até depois, num próximo vídeo, trazer a distância do tempo. Mas foi muito rápido, né? Ninguém sabia qual era a banca, e de repente aí saiu num dia no diário oficial, acho que com 2 dias depois já estava o edital publicado. Então vamos lá, pessoal. Ó, primeiro ponto, muita gente só deixa para começar depois do edital sair. Isso é um erro absurdo. Tanto que, olha, esse canal aqui já vem um certo tempo alertando sobre o concurso do IFPB. Não sei se já faz uns 30 dias aí do primeiro vídeo do IFPB. Eu já trouxe edital verticalizado. Depois atualizei, na verdade, edital verticalizado não, pré-edital verticalizado, né? Uma sugestão de estudo. Coisas que eu acho que você não encontra em outros locais aí, você já está sendo. Temos um grupo já com quase 1.000 pessoas, além de outros 2 grupos de cargos específicos. Então, assim, você está sendo alertado, tem alguém te alertando que vai haver um concurso e você deve começar a estudar antes. E isso é uma vantagem para você, acompanhar isso aí. Então, você deve começar a estudar antes, isso vai encurtar, obviamente, tua aprovação. Segundo, um dos pontos é tu bater o edital. É muito difícil bater um edital, mas às vezes acontece. O meu concurso da UFPB, lá em 2016, eu fiz para técnico em ações educacionais e eu acho que foi o único cargo que eu realmente considero que eu bati o edital, mas não bati o edital só estudando superficialmente. Eu bati o edital e na última semana da prova faltava o que eu estudar. Eu não sabia mais o que eu estudar, porque parecia para mim que tudo que eu estudava eu já estava. Eu digo, poxa, eu estou repetindo a mesma coisa, isso aqui já está saturado.
Então isso para mim me trouxe o melhor resultado que eu tive, que foi um primeiro lugar, né? Eu também tive um primeiro lugar numa prova para professor de magistério, que foi a CPCOM, certo? Prova escrita. Na prova de títulos eu acabei ficando em segundo, eram 2 vagas. Também foi um cargo que eu não tinha desejo, foi só para treinamento. Mas fui em primeiro lugar num concurso CPCOM, a banca CPCOM. Então bater o edital é uma meta, né? Então, você bater no edital aí, podendo dar uma revisada boa ainda nos conteúdos principais que caem os conteúdos que mais são cobrados pela prova, e aí, pela banca, aliás. E aí onde é que tá? Também aqui a gente tem que ter atrelado a isso, ó, que aí eu digo que conhecer é o estilo da banca, que é fazer um raio-x da banca. É você saber o que ela mais cobra em português, é saber o que ela mais cobra em informática, se caso caia em informática. Se cair raciocínio lógico, saber os estilos das questões e o que ela mais cobra. Então você faz um raio-x, e você começa a estudar antes, você tenta bater o edital e você também, estudando para esse concurso, você faz um raio-x da banca. Isso vai contribuir para a tua preparação. E são pontos estratégicos que prepara é estudar de forma inteligente. Não deixa de fazer esse raio-x, ou pega aqui, eu vou trazer, a depender da banca, que se for possível, né? Porque o IFPB eu vi que tem o último concurso dela, ela começou com a banca própria, depois mudou para a IDECAN. Eu estava olhando algo sobre isso. Depois eu posso até trazer com mais detalhes. E o anterior ao de 2018 foi a própria, acho que é Compec o nome. Então tinha sido ela. Se for ela novamente, aí fica um pouquinho difícil fazer isso. Por quê? Porque quase não tem concurso. Aliás, não tem, né? Não tem concurso dela. Teve o que ela fez há vários anos atrás, aí não serve como raio-x da banca. Mas se a gente for um IDECAN da vida, dá para você fazer um raio-x. Já tenho aí vídeo no canal que a IDECAN mais cobra em prova de português nível superior. Então, você vê outra pessoa para você coletar, uma outra pessoa que faça para você coletar os dados e aí já ter também um norte. Então você vai adicionando, né? Você vai adicionando a teu estudo informações precisas para que você possa obter um êxito. E o quarto, pessoal, um dos mais importantes, fazer a maior quantidade de questões possíveis. No dia da prova, você vai fazer questões. Você não vai estudar teoria. Você vai fazer questões, então você tem que treinar o que você vai fazer no dia da prova. Um corredor, eu tiro um exemplo aí no corredor que vai ali correr 100 metros, né? Aquele tiro de 100 metros para poder ver como aí é o cara mais veloz do mundo, ou a mulher mais veloz do mundo. Ele pode até ver uma questão de uma teoria e ter uma estratégia também, mas ele treina corrida. Ele faz a corrida. Então, o que você tem que fazer questões, porque você vai no dia da prova fazer questões. Ok? Se teu tempo de estudo é mais teoria do que resolução de questões, eu digo a você que você está no caminho errado. Certo? E aí eu não comecei ontem a isso aqui. Eu tenho uma estrada grande em termos de concurso público. Meu primeiro cargo público foi em 2008. Né? Eu tomei, aliás, a aprovação na verdade foi metade, antes da metade. Eu lembro que foi no comecinho, a prova ali foi em torno de, eu acho que março de 2007. Aí ali na metade do ano foi o resultado. E aí a gente esperou a nomeação aí em janeiro de 2008 e a posse logo em seguida. Aliás, nomeação acredito que em dezembro, mas a posse foi ali no finalzinho de janeiro. Minha entrada em exercício já na primeira semana de fevereiro. E aí de lá de 2008 para cá eu não deixei mais nenhum único dia de ser servidor público, embora eu tenha mudado aí de cargos por mais de uma vez. Então fazer questões é de extrema necessidade. No da UFPB para técnicas educacionais, eu fiz inúmeras questões. Milhares, na verdade. Eu usava um aplicativo de questões e eu ficava gerando ali
mais ou menos eram 10 questões, acredito que cada matéria, não sei se eram 10 questões, e eu não precisava fazer um bolo de papel ali com 50 questões, eu não me recordo que foi isso que eu na prova fiz 60, acredito que foram 60 questões. Eu não precisava fazer 60 questões, eu pegar alguém que tivesse aprontado 60 questões para eu poder fazer um simulado. Eu gerava 10 de português, tentava fazer. E às vezes eu gerava várias 10 de português e ia fazendo aquelas 10 e depois ia corrigindo, ia corrigindo. Eu fazia simulados como se fossem simulados por pares. Eu não preciso esperar que um cursinho lance 60 questões para eu poder fazer um simulado, para eu me testar. Certo? Você não pode depender de cursinhos para que você faça uma avaliação sua no material. Não, eu vou fazer um simulado. Bom, eu confesso a você, nenhuma vez nos meus testes na minha preparação, em nenhum eu fiz um simulado. Eu sim, usei provas, assim, eu já peguei uma prova de um concurso anterior, não tinha feito, tentei fazer ela por completo. Aí foi uma prova da banca, por exemplo. Aí tudo bem. Mas eu não preciso esperar que um cursinho X ou Y faça um simulado para eu sair atrás desse simulado, como se esse simulado fosse mudar a minha vida. Porque não, muitas vezes não vai. Porque muitas vezes o cursinho, ele não vai simular exatamente o estilo da banca. Ele vai fazer o estilo dele lá, dos professores que ele tem. Então isso é paranoia muitas vezes de concurseiro. Certo? Eu fazia 10 questões de informática, fazia 10 questões de raciocínio lógico, e aí imprimia e ia, depois vinha para correção. Se eu errasse, eu ia olhar onde foi que eu errei, e eu fiz isso incansavelmente. Eu fiz demais isso aí. Quando não tinha mais questões da banca, o que eu fazia? Eu pegava aí sim, que é bancas similares, que elas tinham modelos similares, e eu continuava repetindo isso aí. Então, ou seja, você fica mais ou menos ali no automático, praticamente. Então, vamos dar uma continuidade. Eu fiz, pessoal, o seguinte. Eu sei que a maioria, na minha opinião aí, a maioria estuda por vídeo, ok? Eu peguei um grande curso aí, um cursinho muito conhecido, e fui lá olhar o material de assistente em administração. Eu contei, se eu não errei na contagem, que é tanta íconezinho lá para você, é tanto linha para você ir apertando e abrindo, que posso até ter me confundido e ainda ter errado para menos. Para mais eu acho que eu não errei não. Tem 360 aulas juntando a parte básica com a parte específica. Para esse curso aqui, que está rolando agora, as provas vai ser aí em outubro, para assistente de administração do IFPE. As aulas, mais ou menos, elas têm ali uma média de 30 minutos uma pela outra, porque tem aula que tem 24, mas já tem outra que tinha 48, então outras 35, outras 25. Eu fiz a média uma pela outra, a tendência sempre eles procuram ali ficar na casa pertinho dos 30. Então eu aproximei para 30 minutos, e aí vai me dar aí, ó, 180 horas para eu assistir essas videoaulas desse curso por completo. Isso de um curso só, né? Então eu considero aí que você vai assistir, foi um levantamento que eu fiz, que você pudesse assistir 180 horas. Se você deixa para estudar num pós-edital isso aí, e considerando que além das 180 horas você vai usar um tempo para fazer questões, e eu considero no mínimo, mais 180 horas para as questões. Vai fazer menos questões que tu vai estudar teoria, tem uma coisa errada. Como é que o teu treino de verdade é menor do que a teoria que tu estuda? Isso não tá legal. Mas você pode dizer que esteja, mas meu histórico de concurso, se você pegar esse pessoal que faz mentoria, eles vão dizer a você que você está errado. Eu estou dizendo aqui de graça, tu não está nem precisando pagar. Tenta fazer uma mentoria com esse pessoal aí para tu ver o que é que eles vão dizer. Se eles não vão dizer, talvez não diga da forma que eu vou dizer, a realidade. Porque você está pagando a ele e ele tá, muitas vezes ele vai ser mais cauteloso com você, mas ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, meus amigos, o que foi que eu fiz? Eu 180 aqui de teoria, 180 de questões. E por que está dividida essa soma aqui por 4? Certo? Porque eu estou considerando que as pessoas vão estudar em 4 horas líquidas por dia. Certo? E quanto tempo eu bateria esse edital e ainda faria a mesma quantidade de horas em questões? Aí eu peguei, aí dá 360
horas total, dividido por 4 dá 90 dias. Lembrando que é 4 horas líquidas, pessoal, não conta o descanso, certo? Eu estou considerando aqui que você está estudando direto, sábado, domingo, feriado, não está descansando. E 4 horas, eu sei que tem gente que tem mais disponibilidade que 4 horas, mas tem muita gente que não tem tanta disponibilidade. E 4 horas líquidas, muitas vezes você para ali durante uma aula para escrever. Eu não estou nem considerando que tu vai fazer alguma anotação, não estou considerando nada disso. Estou apenas considerando 180 horas líquidas para vídeo, 180 horas líquidas para as questões, dá 360 dividido por 4, dá 90 dias. E olha quanto foi o IFPE da publicação do dia que foi publicado para o dia da prova vão ser 74 dias, ou seja, por aqui você não bateria o edital, usando aquela questão de você tá numa zona de conforto, eu me sento ali, vou ligar ali, né? Vou fazer a videoaula tipo Netflix, vou maratonar, né? Vou maratonar, acho que o termo é esse, se eu não estiver me confundindo, né? Vou assistir de forma série meus conteúdos. E considerando que você vai assistir uma única vez, tá certo que tem recursos, assiste acelerado, mas quando você assiste acelerado, muitas vezes você já perde um pouco a questão do passa desapercebido, pode passar desapercebido, né? Algumas coisas. Então, tudo bem, eu fiz essa média em 90, você não bateria, certo? Então, o método, isso eu estou considerando esse curso aqui, talvez outros aí que vocês vão pegar específico. Por exemplo, tu pega específico de português, aí você diz, eu quero português o top dos tops. É como se ele fosse transferir o conhecimento dele diretamente para você e você fosse aplicar aquilo que ele sabe diretamente na prova. Então nem sei a carga horária de um cursinho de português desse específico. De professores aí que fazem só o específico. Nem sei a carga horária, principalmente porque eu vou pegar total, né, português total de alguém, de um professor desse famoso. E você muitas vezes vai eu chamo efeito manada, né? Você vai no efeito manada, vai com os outros, porque o outro disse que você tem que ir por ali. Quando na verdade você está só permanecendo ali nas estatísticas dos inscritos, ao invés de ir para as estatísticas dos aprovados. Então, eu acho que o método aqui é falho. Né? Tem gente que diz, eu só aprendo por videoaula. Nunca tentou outro método. Nunca tentou estudar de formativa. Né? Eu mesmo só estudo por PDF. Eu só estudo por material escrito e por questões. É o único caminho que eu vou. Agora, claro, tem alguns momentos que tu pega um material complicado de você entender, aí você vai, numa videoaula, tentar entender aquilo melhor. Aí você procura uma videoaula, né? Eu procuro outros materiais escritos. Se não encontrar aí, o meu último recurso é uma videoaula. E eu passei a fazer isso depois do concurso. A partir do concurso da UFPB para cá. Antes eu assistia bastante videoaula também. E eu sentia que meus resultados não eram tão bons, porque eu tive algumas reprovações. Eu tive aprovações, mas depois que eu comecei a estudar de forma ativa, que eu considerei que foi a partir desse concurso da UFPB, os últimos 5 concursos que eu fiz da UFPB para cá, eu tive essa aprovação, eu tive nomeação nos 5, certo? Tive o nome, porque o meu último agora, eu era 3 vagas, eu fiquei em 4º, mas um mês depois eu fui chamado. Eu não fiquei dentro das vagas, né? Certo? Mas eu fui chamado no outro mês já. Então, fui aprovado, né? Eu estou nomeado, foi nomeações, então eu considero nomeações. Da UF eu fui o primeiro direto e aí já fui nomeado também direto. Então, o que é que eu recomendo, pessoal? Vocês procurar um material mais objetivo possível, o mais enxuto possível e partir para as questões. Mas você pode me dizer, olha, mas esse material objetivo, ele vai complementar, vai me fazer, sabe, vai ser capaz de eu responder essas questões? Às vezes não. Né? Mas se esse material objetivo te levar a 70% das questões que tu tá vendo, os outros 30%, você vai estudar por fora e você vai complementar esse material objetivo que você vai encontrar, vai ter. Esse material objetivo pode ser alguém que está
Um curso pode ser até em vídeo também, mas que seja algo mais enxuto, mais direto ao ponto, sem conversar muito, coisas paralelas, coisas que não vão adicionar à sua preparação. Outro dia, uma moça me chamou de robô num grupo. Ela disse que eu era um robô, por pensar assim. Eu digo, eu prefiro ser um robô aprovado do que ser um humano reprovado. Certo? Você tem que ir no método que dá certo, independentemente de qualquer coisa. Okay? E você precisa encurtar o caminho até a aprovação e ser mais rápido, porque senão você acumula algumas reprovações, você começa a se ficar frustrado, certo? E é bom que você, o mais rápido possível, você consiga tua aprovação, faz o primeiro, aprovação, e depois, se quiser outro, você vai adiante, e aí com mais tranquilidade, principalmente para as pessoas que estão buscando o primeiro concurso. Então, esse material objetivo, pessoal, certo? Pode ser materiais em PDF, que é o que eu recomendo, que a pessoa pegue o material em PDF, faça uns estudos, né? Até porque você precisa bater o edital. E se você bater o edital mais cedo, você vai para as questões mais cedo. Aquilo que o material não cobriu, aí as questões é quem vão alertar você, vai ser o alerta para você ir buscar lá num conteúdo maior essa informação e você vai complementar esse que você estava estudando, que ele é mais reduzido, certo? Então é isso que eu indico, busquem dessa forma, porque vocês vão acumular, você assina muitas vezes um cursinho de professor X lá em português, que ele é top, informática é outro que é top, raciocínio lógico, se cair você vai procurar outro, específico vai ser outro. Aí você fica num mundo de coisas, terminou, você não foi aprovado, eles têm, nenhum deles você baixa, né? Ou você baixa esse material, acho que a maioria não baixa. Aí passou, você terminou sem dinheiro, sem aprovação muitas vezes, e você agora vai ter que comprar de novo. Porque se você quiser estudar de novo, tu tem que comprar novamente. Diferente do material escrito, porque tu vai ter ali e é teu, e tu pode fazer de novo o mesmo sistema. E nessa segunda vez, eu acho que você vai ficar mais preparado. Então essa era, com relação, o caminho mais curto que eu entendo. Vamos aqui agora à questão da banca, pessoal. Meu palpite, e eu direcionava, né? Eu recomendo que as pessoas se direcionem a estudar questões dessas três bancas. IDECAM, AOCP e BFC. As três. Porque as três estão no histórico dos concursos da IFPB e da UFPB. Então os três aqui estão aqui, eu acho que no radar para ser um das três. Porque se você estudar qualquer tipo lá, você for no sistema de questões e gerar, se você for gerar questões lá de toda forma, aí vai vir questões, até tem uns PDF aí de uns cursinhos que saem, o cara vai ser a banca, ele fez o cursinho. Antigamente eu acho que não era assim não, hoje tá desse jeito. Vamos dizer, você vai fazer um concurso do magistério agora que teve aqui na Paraíba, foi para professor, a banca foi IDECAM, o material, as questões que tá lá, eu acho que não tinha uma questão IDECAM. Tá meio sem lógica o material, era para ter questões da banca, né? O professor botar a solução das questões da banca, mas como eu acho que já vem de outro curso, a equipe técnica só faz remodelar os nomes lá, né, da capa e essas coisas, e aí o rodapé com o nome do concurso agora, e o material fica praticamente a mesma coisa. Então acho que por esse motivo você não encontra questões da banca, encontra de várias outras. Então se você tem um material, agora quando você não tem aquele material com aquele assunto, tudo bem, mas aqui você foca aí em três bancas, já está no pré-edital, foca nessas três, resolve questões dessas três. Porque se uma delas for, tu já garantiu no pré-edital uma boa quantidade de questões resolvidas das três bancas. De uma, pelo menos, né? Vamos dizer, se fosse, aqui vamos dizer que fosse o Instituto AOCP, você tivesse feito aí várias questões, você diz, eu já tenho muitas questões solucionadas dessa banca, né? Então eu já adiantei muita coisa. Eu acredito, eu chutaria que uma das três aí vai entrar para esse concurso do IFPB. Se fosse a UFCG, aí eu ia dizer que era ela mesmo, porque foi agora recentemente, né? Foi a banca. Ali, o histórico da UFCG é fazer com
a banca interna deles. Então, meus amigos, o vídeo ficou um pouquinho longo, até mais do que eu pensei, mas era a forma de eu passar essa informação nesse momento agora de pré-edital. Então, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.